Você que é empresário, tem um negócio, sempre se esforçou para constituir a sua empresa e para desenvolver esse negócio principal. Ocorre que, por circunstâncias adversas, notadamente pela crise econômica que o país vem passando nos últimos anos, pode se encontrar numa situação de alto endividamento, uma situação que às vezes você não tenha passado em nenhum outro momento da sua vida. E com isso, surgem inúmeras dúvidas sobre como lidar com essa situação. O primeiro impulso do empresário nesse momento é: eu tenho obrigações, eu tenho que resolvê-las todas imediatamente. E isso é extremamente temerário. Por quê? Começa a se liquidar ativos da empresa para solver imediatamente todo o passivo e a empresa corre um risco muito grande de ficar sem capital de giro e com isso ir à falência. Além disso, outro risco que se tem são poucos os ativos que se tem e às vezes o passivo é maior do que os ativos. E então começa-se a priorizar o pagamento de obrigações que não são tão urgentes e que também não estão colocando o negócio em risco naquele momento. Então, você que é empresário e tem várias dívidas, o passo mais importante que tem é você colocar na ponta da caneta todas as dívidas que você tem para pagar. E aí tem que se identificar quais são as naturezas daquelas dívidas e, principalmente, quais os tipos de garantias que estão atrelados a elas. Então, se você tem uma dívida que é garantida por uma garantia real, essa dívida ela é preocupante, porque se você não pagar, você pode perder aquele imóvel que está vinculado a ela para o credor como pagamento da dívida. Mas não basta saber que essa garantia é real, porque dentro da garantia real nós temos basicamente a hipoteca e a alienação fiduciária de imóvel. A hipoteca é uma dívida que, se seu credor tiver que cobrá-la judicialmente, ele pode levar 3, 4, 5 anos até conseguir levar esse imóvel a leilão e com isso você corre o risco de efetivamente perder esse imóvel. Ou seja, você ainda vai ter um tempo muito significativo para tentar dar uma capitalizada, negociar com seu credor e resolver aquela pendência. Agora, se for uma alienação fiduciária de imóvel, o procedimento é muito rápido. Em 6 meses, o credor pode conseguir fazer o procedimento extrajudicial, levar esse imóvel a leilão e com isso você já perdê-lo. Ou seja, se você tiver alguma dívida com a garantia de alienação fiduciária de imóvel, essa é a prioridade máxima sua. E ela é prioritária sobre qualquer outro tipo de dívida que você tiver. Outras dívidas que você possa ter que estão sendo acionadas agora no Poder Judiciário, também elas não são tão urgentes quanto a alienação fiduciária, porque ainda você vai poder se defender, negociar, enfim, você ainda pode ser que ganhe algum tempo dentro desse processo. Agora, tem um terceiro tipo de dívida que você deve ter muita atenção também, que são aquelas dívidas que às vezes tem pessoas garantindo, avalistas, que são pessoas muito próximas a você, às vezes familiares, né? E causa um desconforto e um abalo emocional muito grande. É muito comum a gente ver no nosso escritório situações em que o próprio pai, irmão ou algum parente muito próximo, um amigo muito querido, avalizou uma dívida ali que seria da empresa e essa situação está muito desagradável porque negativou o nome da pessoa, está colocando os bens dela em risco. Então, apesar desse tipo de dívida não colocar em risco imediatamente o patrimônio da empresa, ela pode afetar muito o seu trabalho, porque são cobranças que vão estar vindo recorrente para você ter que regularizar aquilo dali, em virtude daqueles terceiros que confiaram em você e estavam garantindo a obrigação também. Então esse é um perfil de dívida que eu colocaria ali no segundo lugar, logo após a alienação fiduciária de imóvel, que devem ser pagas prioritariamente para que isso evite um desgaste emocional seu com essas pessoas e isso afete o seu desenvolvimento. Feito a análise, caso por caso, de quais dívidas são prioritárias e não são, a partir daí você vai criar um plano de ação e de metas sobre quais que você vai começar a pagar, como que você vai negociar, enfim, para que consiga resolver todas elas. E o mais importante é não ter pressa, é não imaginar que você tenha que resolver todas imediatamente. Você tem que ter toda a clareza para saber quanto tempo que você vai ter para resolver cada uma, se nessa você tem que resolver em 6 meses, se nessa outra você vai ter até 1 ano, até 2, 3 ou 4, para se você programar a longo prazo. Não adianta, não dá para se resolver tudo imediatamente. São esses os breves esclarecimentos que eu gostaria de fazer sobre esse assunto. Caso tenha maiores dúvidas, deve procurar um advogado especialista e da sua confiança.